Eu quero ter um corpo mais definido. Definição muscular. Isso é algo que eu ouço muitas pessoas que me procuram vêm com esse discurso. Eu quero definir mais meu corpo. Por isso, nós vamos falar desse assunto que eu tenho certeza que vai abrir a sua mente e você vai entender um pouco mais do que é essa tal definição muscular. Meu nome é Eduardo Ayub, eu sou especialista em desempenho físico, sou fisioterapeuta, personal trainer e coach. Definição muscular. Primeira coisa é definir o que é definição muscular, porque para muitas pessoas isso é muito amplo e varre uma quantidade enorme de possibilidades que as pessoas colocam na mente dela e intitulam isso como definição muscular. Mas definição muscular é algo muito específico e a gente vai falar disso, a gente vai tratar disso para você efetivamente entender o que é definição muscular e ver se o que você quer realmente é isso. Porque às vezes a gente fala uma coisa, mas na verdade o que a gente quer é outra. Se você já está curtindo esse conteúdo, clica no curtir, que o YouTube vai entender que esse conteúdo é bacana e ele vai dar oportunidade de outras pessoas virem participar do nosso bate-papo. E compartilha com aquela pessoa querida que deveria estar aqui agora ouvindo essa nossa conversa. Vamos lá, vamos direto ao ponto, falar o que é definição muscular. Como é que eu faço para definir o meu corpo? Então vamos lá. Definição muscular é quando a musculatura está mais aparente, né? Define mais os músculos, eu consigo ver melhor os músculos. E para eu conseguir isso, tem um ponto chave muito importante, que é o quê? Diminuir a quantidade de gordura, porque eu tenho aqui, ó, pele, ok? Tecido gorduroso e músculo. Enquanto menos tecido gorduroso estiver entre a pele e o músculo, mais o músculo fica aparente. Isso é definição muscular. E é disso que a gente vai tratar ao longo desse nosso bate-papo. Lembrando que é interessante isso, né? Eu gosto muito de deixar claro o que é definir o que nós estamos falando, porque aí fica claro para quem está ouvindo poder entender, é isso que eu quero, não é isso que eu quero. E aí você pode ter vários níveis de definição muscular, a gente vai falar sobre isso também, com as possibilidades de quantidade de gordura que vai ficar entre a pele e o músculo. Fechou? Tá comigo? Bora! Então já entendemos o que é definição muscular, porque muitas vezes a pessoa chega aqui na VIP, eu converso com ela, ela fala que ela quer definição muscular, mas quando eu começo a alongar um pouquinho mais meu bate-papo, fazendo algumas perguntas chaves para ela, ela me diz o seguinte, que ela quer condicionamento físico. E condicionamento físico não tem relação direta com definição muscular. Pode ter, como pode não ter. Então não dá para a gente juntar essas duas questões numa só, porque aí fica confuso. E aí, se eu estou buscando algo, eu começo a andar em uma outra direção, não na direção que eu devo ir. Então é importante entender exatamente o que é isso. Definição muscular. Quero estar com o meu corpo mais definido. Muitas pessoas falam isso. Talvez você já tenha ouvido alguém falar sobre isso. Às vezes a pessoa ela pensa que ela falando aquilo, ela consegue colocar uma característica naquilo que ela está falando da cabeça dela. E eu não sei quanto você acredita ou não, eu acredito muito. Eu já vi isso acontecer da forma mais simples até a forma mais complexa. Mas você falar exatamente o que você quer faz total diferença. Para quem acredita, né? Vamos lá, vamos falar no mais básico primeiro. Você programa a sua mente, né? Eu gosto de falar isso, que a nossa mente ela é como se fosse um computador que você compra numa loja, ele vem sem nada. E aí você vai instalando os softwares que você quer. Então quando você fala exatamente o que você quer, com clareza o que você quer, você direciona os esforços da sua mente para andar na direção do objetivo que você quer. Você programa a sua mente. Ok? E a nossa mente ela é muito programável, muito programável. Inclusive tem
uma ciência, se a gente pode dizer assim, né? Que é a programação neurolinguística, que começou estudando várias pessoas que já tinham sucesso e eles queriam saber como que essas pessoas têm sucesso, o que elas fazem que ela tem sucesso. E aí, a partir disso, ela começou a montar não vou ficar falando de programação neurolinguística aqui, só para dar uma introdução rápida, né? Ela começou a montar toda uma metodologia, que é a metodologia hoje, que é a programação neurolinguística, que é exatamente para programar a mente dentro daquilo que eu quero, para eu alcançar os meus objetivos, para eu ter a melhor performance. Esse é um ponto. Então, falar o que eu quero falar realmente, com as palavras adequadas para programar a minha mente e para que o universo, para quem acredita, entenda exatamente o que eu estou querendo e me ajude com isso. Faça aquilo acontecer na minha vida, atraia aquilo para a minha vida. Tá? Então é importantíssimo a gente usar exatamente as palavras adequadas. Vou dar um exemplo aqui. Eu estava num grupo de pessoas, fazendo um bate-papo ali com essas pessoas, e uma das pessoas falou assim: eu quero estabilidade. Eu falei: é isso que você quer? Sim, quero estabilidade. Eu falei: então tá, se ano que vem você estiver recebendo o mesmo valor de faturamento na sua empresa, no outro ano o mesmo valor de faturamento na sua empresa, vai estar tudo ok. Ele falou: não vai estar ok. Eu falei: estabilidade é isso. Estabilidade é você estar estável. Percebe? Ele falou estável querendo dizer outra coisa, mas ele usou a palavra que não era adequada para exatamente o que ele queria. Então a gente tem que usar a palavra adequada. Esse é um ponto importante, por isso que eu gosto de ir exatamente na definição e a gente entender o que a gente está falando. Definição muscular, ter o corpo definido. O que acontece? Tem pessoas, eu já ouvi isso, tá? Tem pessoas que elas acreditam o seguinte, que isso só pode ser alcançado por algumas pessoas especiais, que elas devem ter alguma questão especial que ela consegue isso. Quero te dizer o seguinte, eu trabalho com fitness e emagrecimento desde 1995, eu já vi centenas de milhares de casos de pessoas, já vi pessoas chegarem com bastante sobrepeso aqui na VIP. A VIP é a clínica de treinamento personalizado que eu sou proprietário aqui em Campinas. Inclusive, se você é de Campinas ou está passando por Campinas, vem aqui nos fazer uma visita, de repente até de ganhar de presente uma aula experimental. Agora, se você quer vir aqui e quer falar comigo, especificamente comigo, o ideal seria que você ligasse no 32525656 e marcar um horário para você falar comigo. Se você chegar aqui agora, por exemplo, eu estou gravando um vídeo e não vou conseguir falar com você. Às vezes eu estou atendendo um paciente, não vou conseguir falar com você. Às vezes eu estou atendendo o meu grupo de emagrecimento, não vou conseguir falar com você. Tá? Mas enfim, eu já vi centenas de milhares de pessoas chegarem aqui com bastante sobrepeso, com bastante dificuldade e conseguirem alcançar a definição muscular. E pessoas que passaram anos, 5, 10 anos com sobrepeso e hoje tem um corpo definido. Definido dentro do que eu falei lá no começo, né? Pele, gordura, músculo, menos gordura aqui, então a pele fica mais próxima do músculo e o músculo fica mais aparente. Você consegue ver melhor a musculatura pela pele da pessoa, tá? Nesse ponto que eu estou falando. Então, não existe, né, uma pessoa especial, uma pessoa que tem alguma questão dentro dessa pessoa que permite que ela tenha um corpo definido. Não é bem assim. Tem alguns pontos importantes para que ela tenha esse corpo definido, que é o que a gente vai falar ao longo desse nosso bate-papo. O que é interessante entender? Quando eu acredito que aquela pessoa tem algo especial que faz ela conseguir ter o corpo definido, eu paraliso. Porque se ela tem algo especial que eu não tenho o que eu fazer. Não tenho o que eu fazer. Entende? É uma forma de eu dar uma desculpa para mim mesmo. E também é uma forma de eu me conformar com a minha situação atual. Eu fico conformado. É assim mesmo. Paciência. É isso. Entende? Olha só. Vou repetir. Desde 1995 eu trabalho com fitness e emagrecimento e eu já vi centenas de milhares de pessoas terem excelentes resultados. Pessoas chegarem aqui com muito sobrepeso e conseguirem
a definição muscular. Então não tem nada de especial. Tem de saber exatamente o que tem que ser feito, ter uma estratégia adequada para alcançar esse objetivo, que é o que falta para muitas pessoas. Para muitas pessoas que ficam ali dando murro em ponta de faca e não conseguem andar em direção ao objetivo. Por quê? Porque está com a estratégia errada. A estratégia que você vê do fulano, do ciclano, no YouTube, no Google, numa revista, serviu para aquela pessoa. Você tem que ter uma estratégia que sirva para você. Uma estratégia personalizada, uma estratégia que tem a ver com a sua personalidade. Como você funciona e adequar isso dentro da sua personalidade. No treinamento Um Dia para Emagrecer, que é um treinamento que eu tenho, que você passa uma tarde inteira comigo montando o seu plano de emagrecimento, o seu plano de estilo de vida saudável, o meu grande objetivo é esse, fazer com que a pessoa entenda como ela é e como ela funciona. E a partir disso, ela vai estabelecer um plano de emagrecimento, um plano de estilo de vida saudável que serve para ela. Não serve para irmãs gêmeas, não serve para a mãe, não serve para a vizinha, passarinho, papagaio e periquito, serve para ela. Óbvio que eu posso ali, nossa, essa ideia aqui é bacana, isso aqui é legal, nossa, o fulano fez isso, nossa, isso aqui acho que vai ser legal para mim. E aí eu começo dentro do que eu sei que eu já sei que é bom para mim, que eu já sei como eu funciono, eu ir pegando algumas ações, algumas estratégias e falo assim, isso aqui vai ser adequado para mim. Com consciência, sabendo o que eu estou fazendo, com intenção de conseguir alcançar meu objetivo. Entende o que eu estou falando? Então vamos lá, estamos todo mundo na mesma página. Entendeu essa questão que não existe uma pessoa especial que consegue a definição muscular e quem não faz parte desse grupo de pessoas especiais esquece, não tem o que fazer. Não, mentira isso, mentira, tá? É mentira. Ah, mas olha lá, aquela pessoa ali com sobrepeso, tal, aquela lá não consegue. Consegue sim, consegue sim. Consegue sim. Foi o que eu falei anteriormente. Eu já vi várias pessoas com sobrepeso conseguirem. Então não existe isso, tá? E outra coisa interessante. Você vê aquelas pessoas que o corpo da pessoa é um corpo mais fininho. Entende o que eu quero dizer? A pessoa não tem tanto volume no corpo, ela tem um corpo mais fininho. E ainda assim ela não tem definição muscular. Então não tem relação com o peso da balança. Não tem relação. Tá comigo? Então olha só. Eu vou contar um caso assim, muito interessante. Eu tenho uma amiga minha, particular, né, mas eu conheço ela há muito tempo. Eu conheci ela no tatame, né, de jiu-jitsu. Ela tinha ali uns 14 anos, mais ou menos, e eu sempre chegava ali um pouco mais tarde, por causa do meu trabalho, e aí eu sentava ali para fazer meus alongamentos, e ela sempre estava ali no cantinho, a gente começou a trocar ideia, e a gente acabou ficando muito amigo, inclusive até hoje. E não sei se você sabe ou não, a gente criou aqui na VIP um treinamento que chama Treinamento VIP em Casa, para os nossos alunos aqui, quando começou a pandemia, para eles não ficarem em casa sem fazer nada. E a gente gostou tanto do resultado, recebemos tanto feedback bacana que a gente decidiu expandir para quem não é nosso aluno. E agora, na segunda fase desse treinamento VIP em casa, quem está fazendo a gravação dos vídeos comigo é essa pessoa. Ela tinha um incômodo aqui na região abdominal, não que ela tivesse um abdômen feio, né? Mas ela queria definir mais o abdômen. E ela não conseguia. Ela batia e treinava muito, né? Treinava aqui na VIP comigo. Agora ela mudou para uma outra cidade, a gente mantém o nosso contato, a nossa relação, mas ela não está conseguindo mais vir aqui na VIP pela distância. Ela treina em casa, eu montei o treino dela para fazer em casa, ela me manda vídeo, como é que está o andamento dos treinos dela. Mas enfim, na época, a gente tinha uma nutricionista que trabalhava aqui na VIP, a Camila Kazuki. A Camila, ela trabalhava com a parte funcional. E essa minha amiga, ela se encaixou perfeitamente no modo da Camila trabalhar. Conclusão, teve um excelente resultado. Conseguiu muita definição muscular, que era o que ela buscava. E eu quero dizer para você que é possível. Fazia muito tempo que ela queria isso e não estava conseguindo. Só uma questão de ajuste na alimentação fez ela conseguir esse resultado. Tem o caso do Caio, eu falo o nome dele porque lá no IGTV tem lá um bate-papo que eu fiz com ele, no meu IGTV, tá? Edu Ayub, você vai encontrar isso lá.
num quadro que eu chamo Como Você Emagreceu. Ele conta exatamente tudo o que aconteceu para ele conseguir emagrecer de 105 quilos para 75 quilos e conseguir ter a definição muscular. O Caio hoje, ele é um atleta de Ironman. Atleta de Ironman, um cara que estava 3 anos atrás, estava acima do peso, sedentário. Pensa só, Ironman é uma modalidade, não sei se você conhece, que faz 2,8 km de natação. Depois disso, faz 180 km de bike e depois 42 km de corrida, nessa ordem. Tudo no mesmo dia, tá? Pensa, mas Eduardo, não quero ser um Ironman. Ok, mas imagina onde a gente pode chegar. Se o Caio conseguiu chegar nesse ponto, aonde que eu consigo chegar? É possível, é super possível. Tem que ter uma pessoa ali para te ajudar com isso. Se você não está conseguindo, está com a estratégia errada, tem que ter uma pessoa para te ajudar. É igual você vai lá no banco, digita a senha, não entra. Digita de novo, não entra. Vai travar, vai bloquear a sua senha. Você está com a estratégia errada. Você precisa da estratégia certa. O banco não está errando, quem está errando é você de colocar a senha errada. Entende o que eu estou falando? Então eu tenho que ter isso claro. Eu tenho que ter isso muito, muito claro. E um caso também muito emblemático, que eu fico muito feliz de contar, também está lá no IGTV, Como Você Emagreceu, o caso da Carol Meyer, que é uma mega coach de muito sucesso. A gente conversou esses dias, ela está super feliz com a vida dela, com os resultados da vida dela, o quanto isso expandiu para outras áreas da vida dela. Mas enfim, a Carol, quando ela me procurou, ela falou assim: eu não gosto de fazer exercício, hein? E a gente precisa resolver isso. Eu falei, tá bom, vamos resolver, fica tranquila. Ela fez um programa de emagrecimento comigo, e aí durante o programa a gente foi batendo ali, né, com machado, cada machadada ia quebrando ali as questões dela, e aí ela terminou o programa e depois de um tempo veio o treinamento Um Dia para Emagrecer, ela participou do treinamento Um Dia para Emagrecer, teve mais resultado e foi ali batendo com o machadinho dela e conseguiu. Ela conseguiu atingir os objetivos dela. E esses dias ela mandou uma mensagem, né? Ela faz parte do Corpo Blindado também, que é a mentoria que eu tenho de emagrecimento. Ela mandou uma mensagem lá com uma foto mostrando o abdômen dela. Falou, tá começando a aparecer o meu abdômen. Que bacana! Isso é definição muscular. Isso é definição muscular. É ter menos gordura entre a pele e o músculo. Que bacana, né? A pessoa conseguir alcançar esse objetivo, conseguir alcançar esse resultado e eu ter tido a oportunidade de fazer parte da jornada dessa pessoa nesse momento. Por que eu estou te contando isso? Vou repetir, para te encorajar, para você acreditar que é possível, dá para chegar lá, dá para chegar. Para de ouvir as pessoas que ficam dizendo que não dá, que é assim mesmo, que não tem jeito, que engordou não volta mais, que quem tem sobrepeso não consegue ter definição muscular. É tudo mentira. Estou te contando casos aqui reais de pessoas que estavam com bastante sobrepeso e conseguiram alcançar os objetivos. Acredite, é possível. Para fechar, eu vou te falar, não sei se você sabe ou não, em setembro de 2020, eu tomei uma decisão, que eu ia chegar em fevereiro de 2021, que no dia do meu aniversário, 6 de fevereiro, que eu ia chegar ali com 7% de gordura. E aí eu procurei a Lígia, a minha nutricionista desde 1993, faz bastante tempo. E falei, Lígia, tô com essa proposta aí, bora fazer junto? Bora. E ela montou ali meu plano alimentar, para eu conseguir atingir esse objetivo. E lá vou eu, né? Eu já estava fazendo atividade física, eu já tenho uma alimentação bem adequada, só que precisa de alguns ajustes. E ela fez alguns ajustes e a partir disso eu comecei a andar na direção do meu objetivo. E não é que eu cheguei no dia 6 de fevereiro, na verdade eu não cheguei com 7% de gordura, eu cheguei com 5% de gordura, eu fiquei muito feliz com o resultado, ela também ficou muito feliz com o resultado. Então assim, tô falando, quando eu procurei ali, eu estava com 9%, né? Estava com 9%. Eu falei, mas de 9 para 7, Eduardo, é um pulinho. Você não quer dizer o Caio, por exemplo, que estava com 105 quilos para 75. Sim, o começo do processo é muito mais simples. O
que você quer dizer com mais simples, Eduardo? Vai mais rápido. Você consegue resultado mais rápido, desincha muito, a pessoa muitas vezes está com edema, então desincha muito. Você vê resultado ali na balança muito rapidamente. Mas quando você está com 9%, você está buscando 7%, Por quê? Porque já não tem tanta coisa para mexer assim, né? Já está bem 9%, a pessoa que está com 9%, homem que está 9%, está bacana, né? Não tem muito mais o que ficar ajustando. Entende? Então, são aqueles pequenos ajustes e passinho de tartaruga para andar na direção do objetivo. Você está com 9, aí você baixa para 8,7, aí você baixa para 8,4, aí você baixa... É assim, não é? 9, 7. Né? Muitas vezes uma pessoa quando está com bastante sobrepeso, ela sobe na balança na segunda-feira. Na segunda-feira da semana seguinte, às vezes, foram 3 quilos, 4 quilos. Óbvio que não é de gordura. Se você me acompanha aqui há mais tempo, você sabe, não vou entrar nesse assunto aqui agora, porque a gente não tem tempo para isso, mas 1 quilo de gordura tem 7.300 calorias, então não tem como você emagrecer 8 quilos de gordura de uma semana para outra, tá? É só fazer a conta, né? 8 quilos vezes 7.300, quantas calorias são que a pessoa tem que ter eliminado em uma semana, então não é real, mas a pessoa desincha, acaba perdendo um pouquinho de massa muscular, então é nesse processo. Vamos lá. Acredita que é possível, que eu tenho certeza do que eu estou falando, porque não foi o que eu li no livro, não estou desmerecendo o livro, tá? Não foi o que eu li num artigo científico, também não estou desmerecendo o artigo científico, foi o que eu vi acontecer aqui, na minha frente. Eu não consigo emagrecer, Mas peraí, você não ouviu tudo o que eu falei anteriormente? Eu falei de vários casos, de várias pessoas que eu acompanhei e falei que ao longo do tempo trabalhando com fitness e emagrecimento, eu vi centenas de milhares de pessoas terem resultado. Se você não está conseguindo emagrecer, tem algo aí a ser ajustado. Pode ser que se você marcar uma consulta comigo, por exemplo, eu não consiga resolver, mas tem alguém que vai conseguir resolver. Pode ser uma questão metabólica, pode ser uma questão fisiológica, pode ser uma questão emocional, pode ser uma questão de planejamento, pode ser uma questão de estratégia errada. Tem algo a ser mexido, garanto. E mexendo nesse ponto, as coisas acontecem. Por exemplo, vou dar um exemplo. Pessoas que têm dificuldade com relação à questão do abandono, né? Qualquer coisa que a outra pessoa faça, parece que ela está me abandonando. Ou eu também não gosto de abandonar as outras pessoas. Eu estava atendendo comecei a atender uma pessoa, né? E ela já tinha um personal e ela não queria largar o personal, porque ela dizia o seguinte, que ela gostava muito dele e ela não queria abandonar. Olha só. Então a pessoa que tem dificuldade com essa questão do abandono, ela tem um vazio emocional muito grande dentro dela. São aquelas pessoas que têm um corpo mais redondinho, assim, sabe? Não necessariamente que elas estão com sobrepeso. Independente se está com sobrepeso ou não, ela tem o corpo mais redondinho. Braço, perna, o tronco, o rosto mais redondinho. São essas pessoas, né, que têm essa dificuldade com relação a isso. Ajuste. Precisa ter um ajuste, precisa entender, né, esse vazio emocional, de onde que ele está vindo. O que precisa fazer para ajustar. Entende? Então sempre tem um jeito. Pode ser que eu não saiba qual é o jeito, pode ser que o outro profissional não saiba qual é o jeito, mas tem algum profissional que vai saber. É isso. O que não pode é ir no arroz com feijão. Tem que ir mais profundo, tem que entender efetivamente o que está acontecendo. Esse ponto é importante. E aquela pessoa fala assim, Eduardo, já tentei de tudo. Eu falo, nossa, mas já tentou de tudo? Difícil ter tentado de tudo, né? Deve ter alguma outra técnica, deve ter uma outra estratégia, deve ter uma metodologia diferente. Não tem como a gente ter tentado de tudo. Percebe? Quando a pessoa fala, eu já tentei de tudo, é uma forma também de se libertar disso, né? De se liberar desse compromisso, desse comprometimento, dessa responsabilidade. Pô, já tentei de tudo. Não tem mais o que fazer. Não. Tem sim. Sempre tem o que ser feito. Mas, Eduardo, todo mundo da minha família tem sobrepeso. Eu conheço várias pessoas que todo mundo da família tinha sobrepeso, pai, mãe, irmão, primo, prima, tio, cachorro, passarinho, papagaio, periquito, e a pessoa decidiu que ela ia ser diferente.
que ela veio com sobrepeso há algum tempo e agora, a partir de agora, não quero mais ter sobrepeso. Eu vou ter uma vida diferente, eu vou quebrar esse ciclo. Eu vou quebrar esse ciclo. Eu vou ser diferente daqui para frente. Pronto. Eu já vi isso acontecer, ninguém me contou. Muitas vezes, a gente quer manter um padrão de fidelidade à família, que já que todo mundo da família tem sobrepeso, eu tenho que manter um padrão de fidelidade com a minha família. Não é assim que a gente mantém um padrão de fidelidade. Eu estou usando um princípio importante, que é o padrão da fidelidade, mas de uma forma inadequada. De uma forma inadequada. Dá para virar esse jogo, independente do padrão da sua família. Ouça o que eu estou te falando. Isso também é uma desculpa que a gente se dá para aceitar a situação do jeito que ela está. Eduardo, é o seguinte, ó, vamos lá, vamos abrir o jogo. Eu até emagreço, mas tem um lugarzinho aqui assim, ó, aqui na lateral, aqui assim, ó. Deixa eu subir aqui, ó. Aqui assim, ó, ou aqui assim, ó, ou aqui no culote, que não vai, não emagrece. Não emagrece, aí eu desisto. Então, esse lugar, inclusive tem uma sequência de vídeos que eu falo sobre gordura localizada. Dá uma olhadinha lá depois. Tá aí na playlist. O que acontece? Esse lugar, especificamente, é aquele lugar mais difícil que você vai ter que realmente persistir para conseguir andar na direção do seu objetivo, conseguir alcançar o seu objetivo. Entende? É aquele lugar mais desafiador. Então, você vai ter que se superar. Porque se você persistir, esse lugar também vai começar a emagrecer. E quando você emagrece, o que acontece? É interessante isso. Quando você emagrece o corpo como um todo. Só que aquele lugar parece que ele não emagreceu. Não é que ele não emagreceu, é que ele fica mais sobressalente, porque os outros lugares emagreceram. Paciência. Vai emagrecer também nesse lugar. Garanto para você. Dá uma olhadinha depois lá no vídeo falando sobre gordura localizada. Paciência é a chave. Paciência e persistência. Você vai conseguir também, nessa região, alcançar o objetivo. Pensa que quando você começa a emagrecer, o seu corpo entra num estado de alerta. O que está acontecendo? A gordura é uma forma de proteção mecânica e proteção de se acontecer alguma coisa, eu tenho como sobreviver, eu tenho combustível para sobreviver. Entende o raciocínio? Então ele entra num sistema de alerta, ele baixa o seu metabolismo, enfim, tem várias questões. E aí, esse lugar aqui fica como uma reserva. Eu preciso persistir. Preciso persistir para conseguir alcançar o objetivo. Mas eu sou diferente, Eduardo. Eu sou assim, ó. Eu já até consegui emagrecer várias vezes, sabe? Várias vezes. Mas eu emagreço, aí eu engordo tudo de novo. Emagreço, depois eu engordo tudo de novo. Quantas pessoas eu já atendi assim? Quantas pessoas eu já atendi assim? Eu tenho uma lista de pessoas que eu já atendi assim. Tem várias questões com relação a isso, não vai dar para a gente aprofundar aqui, mas tem um motivo para você voltar. Pensa no seguinte, ó, eu quero andar na direção do meu objetivo, mas tem algo que me segura lá atrás e tem algo que me atrai aqui na frente, certo? Então eu vou fazendo um esforço, só que puxando esses elásticos que estão me puxando para trás. Se eu não cortar esses elásticos, a tendência de eu voltar é muito grande. É isso. Tem todo um monte de questão em volta disso, que a gente pode discutir em um outro momento, mas basicamente é isso. E aí a pessoa vai, consegue alcançar o objetivo e recua de novo. É possível emagrecer e depois se manter assim. Tem que pensar o seguinte, né? O pessoal lá no Corpo Blindado fala muito sobre isso. Que a questão já não é mais emagrecimento, é ter um estilo de vida saudável, se alimentar de forma saudável, fazer atividade física, ter um sono adequado, um sono reparador. Esse estilo de vida saudável faz com que o emagrecimento aconteça como consequência. Entende? Olha só, tem pessoas que elas já estão assim, não é nem o limite, né? Já passou o limite faz tempo. Desgostosas, desacreditadas, frustradas, tristes. E aí elas acabam abrindo mão de usar alguns artifícios para conseguir alcançar esse objetivo. Artifício, Eduardo? Que artifício está falando?
estimulantes, remédios. Para quê? Para quê? Estou falando que é possível aqui de forma natural. Eu já vi vários casos assim. Eu já vi uma pessoa usando estimulantes ter pico de pressão arterial. Eu vi, ninguém me contou. Para que correr esse risco? Pode dar um AVC, né? Um acidente vascular. Pode dar algum problema no coração, até um infarto. Para quê? Qual a necessidade disso? Sendo que dá para chegar. Não, mas eu quero acelerar o processo. Tá, aí você acelera o processo, até consegue emagrecer, mas você não resolveu o problema raiz. O problema raiz está lá. Aí o que acontece? Volta, que é o que eu acabei de falar anteriormente. De emagrecer e engordar novamente. Não tem necessidade. Não tem necessidade. Você consegue alcançar o seu objetivo sem usar desses artifícios. E tem um monte aí, um monte de questões estéticas, clínicas estéticas oferecendo um monte de plano, um monte de questão. O que eu tenho que saber é o seguinte, o que realmente está acontecendo comigo? Quando eu entendo o que está acontecendo comigo, fica muito mais fácil de lidar com a situação. Então você é contra a clínica de estética? Não sou contra. Eu acho que é uma forma de ajudar o processo. Mas não vai resolver o problema. Eu preciso ir no cerne do problema, entender o que está acontecendo. O que me leva a comer compulsivamente? O que me leva a comer doce compulsivamente? O que me leva a comer chocolate compulsivamente? Enfim, o que é de cada um, né? Preciso entender isso. É para tampar aquele vazio emocional que eu falei anteriormente? Então, eu preciso entender isso. Se eu entender isso, flui, anda, dá resultado que eu quero. Então eu vou ficar sem comer. Tem pessoas que pensam assim, né? Então eu vou ficar sem comer, porque o problema é comer. Tem aquela questão do balanço calórico negativo, de comer menos calorias do que eu gasto. Então eu vou ficar sem comer. Não resolve, eu acabei de falar. Quando você começa um processo de emagrecimento, ainda assim tem uma tendência do seu metabolismo descer. Você fica sem comer, ele vai lá na canela o metabolismo. E aí você queima menos gordura parado. E queimar menos gordura parado favorece o quê? Engordar. E quando você volta a comer com o metabolismo lá na canela, imagina só o que acontece. Eu não tenho metabolismo suficiente para metabolizar os alimentos. Aí eu volto a comer como eu comia antes. Engorda. Emagrece e engorda. Não tem sentido. Tá? Não tem sentido. Então, essa questão de usar artifícios, essa questão de ficar sem comer, ou a pessoa, ela faz o seguinte, ela se apoia só em fazer atividade física, só em fazer exercício. Eu vou me apoiar nessa questão de fazer exercício. Eu vou fazer exercício pra caramba e vou conseguir emagrecer. 80% do resultado vem da alimentação e não da atividade física. E eu vendo atividade física aqui, ó. Eu trabalho com isso, mas eu não vou te enganar. A atividade física, ela é muito boa para várias questões. Melhora o seu condicionamento cardiovascular, melhora o seu alongamento, melhora a sua postura, melhora a sua massa muscular, melhora o condicionamento físico, melhora a resistência muscular. Tem vários benefícios. Agora, acreditar que eu vou subir numa esteira, vou ficar aqui fazendo meia hora de esteira, depois eu posso sair comendo o que eu quiser, é mentira. É mentira. É só fazer conta, é matemático. Quantas calorias que eu gastei e quanto tem um cachorro quente, por exemplo, que eu vou querer comer. Então não dá para eu ficar só apoiado na atividade física. Quer ver? Quantas pessoas você conhece que conseguiu emagrecer sem fazer atividade física, só mudando a alimentação? E quantas pessoas você conhece que faz atividade física pra caramba e não consegue emagrecer? É só pensar nisso. Não vou mentir para você. Agora, tem um gasto calórico? Tem um gasto calórico. Vamos jogar fora? Não estou falando para jogar fora. Ó, se você fizer uma atividade física que tem um gasto de 300 calorias cada vez que você faz, e você fizer 2 vezes por semana, são 600 calorias por semana, 2.400 por mês, em 3 meses foram 7.200 calorias. Você consegue emagrecer 1 quilo de gordura, não é 1 quilo na balança, é 1 quilo de gordura só com essa atividade física, sem mexer em nada na sua vida. Então não dá para jogar fora assim, né? Tem uma contribuição. O que não dá para fazer é eu ficar apoiado só na atividade física. Não dá. A conta não fecha no final. A conta não fecha no final. Então tá, Eduardo. Então o que eu preciso fazer exatamente? Me fala aí, abre o jogo. Você precisa ter um plano alimentar. Que pode ser com a nutricionista e pode ser sem a nutricionista. Ah, você é contra a nutricionista? Não, eu sou extremamente a favor. Acabei de falar da minha nutricionista, que eu vou nela desde 93. Só que o que não pode é a pessoa ir à nutricionista achando que ela vai te convencer de emagrecer. Você tem que sair de casa convencido, convencida.
ela vai lá ela está lá para te ajudar. O que eu como antes, o que eu como depois, essa quantidade que eu estou comendo no café da manhã está adequada, o que eu como antes do treino, o que eu como depois do treino, eu como alguma coisa durante esse treino, tomo whey, não tomo whey, é a nutricionista que vai te ajustar com relação a isso. Mas você pode montar um plano alimentar aí na sua casa. Bom, segunda-feira não tem carne vermelha em casa, terça-feira não tem chocolate, quarta-feira não tem doce. É um plano, é uma regra que eu coloco para mim. E isso já vai conseguir fazer você andar na direção do seu objetivo. Assiste lá depois, lá no IGTV, a fala do Caio. O Caio fala assim, ó, que ele tirou o doce de uma refeição. Foi ali que ele começou a virar um atleta de Ironman. Quando ele tirou o doce de uma única refeição. A gente acha que tem que fazer algo assim estrambólico. E aí o que eu faço? Eu ponho a régua tão lá em cima, que eu nem tenho energia para começar. Ou se eu tenho energia para começar, eu não vou até o final. Não é sustentável. Quantas pessoas eu já vi assim? Talvez você já tenha visto várias pessoas assim. Vou fazer exercício, vou nadar, vou correr, vou pedalar, vou tirar o doce, vou tirar o chocolate, vou cortar isso, vou cortar aquilo, não como mais batata frita, não como mais isso, não como mais aquilo, não tomo mais cerveja e não consegue. Consegue. A régua está tão alta que a pessoa não consegue. Entende o que eu estou falando? Então, passos pequenos, baby steps. Assim eu consigo andar na direção do meu objetivo. Assim eu consigo andar na direção do meu objetivo. Então, primeira questão, ter um plano alimentar. Qual é o meu plano alimentar? E o plano alimentar não é um gesso que eu ponho e nunca mais posso sair desse gesso. Não é assim. Eu falei que não ia mais ter chocolate na terça e na quinta, mas não estou aguentando. Então tá, só na terça. Depois eu pulo terça e quinta. Eu vou fazendo ajustes no meu plano. Eu fiz um plano, mas não estou conseguindo emagrecer. Então ajusta. Eu falei que ia comer 4 pedaços de pizza e 2 chopp e não estou conseguindo emagrecer. Então tá, diminui para 2 pedaços de pizza e 1 chopp, um exemplo, né? Entende? Tem que fazer esses ajustes. Então tem que ter um plano alimentar e tem que ter um programa de atividade física. Aqui na VIP, você já deve ter ouvido falar, a gente não tem uma ficha, a gente não monta ficha de treino para o aluno. A gente monta um programa de treino para o aluno, com 6 meses, 8 meses, 1 ano de treinamento. E dentro desse programa tem várias fichas, com encadeamento lógico. Cada ficha prepara para a próxima ficha, que prepara para a próxima ficha, que lá no final tem o objetivo da pessoa. Cada ficha tem um objetivo menor, que vai encaixando com o objetivo da próxima ficha, até alcançar o objetivo maior, lá no final do programa. Então você tem que ter um programa de atividade física, que aumenta a intensidade, diminui a intensidade, aumenta volume, diminui volume. Tem que ter. Essas duas engrenagens são extremamente importantes para você conseguir alcançar o seu objetivo. Eu não ia nem falar, mas assim, não é só treinar, né? Descansar também. Tem que ter descanso. Eu tenho que ter descanso. Tem que ter um dia que eu descanso. Tem que ter um sono reparador. Um sono que realmente me ajude a reparar o esforço daquele dia. Entende? E para ter um sono reparador, eu tenho que desligar os eletrônicos pelo menos 15 minutos antes. Aquela luzinha vermelha da televisão, sabe, do controle remoto, aquilo lá já atrapalha o sono, pra você ter uma noção. E o sono é extremamente importante para o emagrecimento. O sono é extremamente importante. Tem que estar claro isso. Eduardo, mas você falou lá de porcentagem de gordura que você ia comentar. Vamos lá. Vamos estabelecer alguns parâmetros aqui. Óbvio que são parâmetros, né? Talvez não sirva para todo mundo. Baseado em Guedes, que é um autor, que é a forma que eu uso para fazer a porcentagem de gordura, um homem com 12% de gordura já está bacana. 12%. Com 8% de gordura já está muito bacana. Com 5%, 4% de gordura já é a porcentagem de gordura da maioria dos atletas. E um fisiculturista chega a 4%, um pouquinho menos de 4%, talvez, de porcentagem de gordura. Pode ter um parâmetro, né? Por exemplo, eu atendi uma vez uma aluna que ela estava acima de 30%. E isso mexeu muito com ela, porque acima de 30% já tem risco para a saúde. 30% de gordura. E ela voltou aqui depois de algum tempo, fazendo algumas avaliações, e ela chegou a bater 22%. 22% está bacana para a mulher. 20%,
18 é mais ou menos um limite para a maioria das mulheres, porque abaixo de 18 começa a não menstruar. Tá? Então tem que estar atento com relação a isso. Tá? Tem que ter uma atenção especial com relação a isso. Tá, Eduardo, o que eu faço agora? Qual que é o passo que eu dou agora? Me diga. Qual que é o passo que eu dou agora? Decidir o que você vai fazer. O que vou fazer? Vou procurar uma nutricionista? Vou fazer um plano eu mesmo na minha casa? Eu preciso decidir. Eu vou diminuir o glúten, eu vou cortar glúten, eu vou diminuir a lactose, eu vou tirar a lactose, eu vou abolir o açúcar, eu vou diminuir o açúcar, enfim, o que eu vou fazer? Segundo passo, como que eu vou fazer isso? Eu vou procurar uma nutricionista, eu vou procurar uma indicação de alguém, como que eu vou fazer isso? Se você, inclusive, quiser procurar a nutricionista que eu vou, Lígia Valim. Está lá no Instagram dela, ao contrário, Valim Lígia. Entra lá, manda uma mensagem para ela. Com relação à atividade física, o que eu vou fazer? Eu vou procurar uma academia, eu vou caminhar, eu vou correr, eu vou pedalar, eu vou fazer funcional, também é uma opção. Vou fazer funcional, fazer um treino de funcional, eu vou começar a fazer uma volta no quarteirão. Olha só o que eu estou falando. Para quem está parado, né? Uma volta no quarteirão. Se o quarteirão é muito grande, de uma quadra até a outra. Eu vou dançar. O que eu vou fazer? E agora como? Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso sozinho? Eu vou ter um especialista me ajudando, me acompanhando? Eu vou procurar uma clínica de treinamento personalizado, como é a VIP aqui em Campinas, na Rua dos Alecrins? Eduardo, esses aí que você falou não está dando para mim, viu? Então vem fazer parte do grupo seleto de pessoas que fazem o treinamento VIP em casa. Eu já falei lá no começo que é o treinamento VIP em casa. O treinamento que a gente criou para os nossos alunos, ficou tão bacana que a gente decidiu expandir para quem não é nosso aluno. É uma opção. No dia da gravação desse vídeo está R$ 197 o acesso por um ano fazendo exercício comigo, eu te orientando cada movimento. E eu faço junto com você, eu suo a camisa junto com você. É uma opção, tá? É uma opção. Deixa essa opção aí que de repente se encaixa para você. Mas enfim, tem que entrar em ação. Tem que ter um programa de atividade física. Tem que ter um plano de emagrecimento, um plano de alimentação. Tem que ter. Agora, definir o que eu quero e como eu quero. Tá claro isso para mim? Agora eu preciso dar o primeiro passo. Qual vai ser o primeiro passo? Talvez não dê para começar com tudo, cortar chocolate, cortar carne vermelha, cortar doce, cortar glúten. Qual vai ser o primeiro passo? Qual vai ser o primeiro passo na alimentação? Eu quero nadar, eu quero correr. Tá, mas não dá para fazer tudo isso ao mesmo tempo. Qual vai ser o primeiro passo? Vou começar a dar uma volta no quarteirão? Vou pegar minha bicicleta, vou levar a minha bicicleta para fazer uma revisão e vou começar a fazer um pedal na ciclovia? Qual é o primeiro passo? Eu preciso ter isso claro. Qual é o primeiro passo em relação à alimentação e qual é o primeiro passo em relação à atividade física? E aí, começa, dá o seu start. Dá o seu start e começa a desfrutar dos benefícios de ter uma definição muscular. Por quê? Quando você começa a definir o seu corpo, várias outras questões começam a acontecer na sua vida. Primeiro, você vai procurar uma atividade física. A atividade física tem todos os benefícios que eu falei anteriormente, de postura, de alongamento, de condicionamento físico, de condicionamento cardiovascular, de equilíbrio, tem um monte de benefício. Isso expande para outras áreas da sua vida. Financeiro, carreira, profissão. Ó que bacana. Relacionamento. Muitos benefícios. Muitos benefícios. E eu vou ter que começar a ajustar os meus hábitos para conseguir esse objetivo de ter a definição muscular. É só coisa boa. É só coisa boa. Então, começa agora. Não espera segunda-feira, não sei que dia que você está vendo esse vídeo, né? Não espera o mês que vem, não espera ano que vem. Começa agora a mudar esse jogo. É assim que a gente pode mudar a nossa vida, nesse exato instante. Vem comigo, fica a dica. Valeu!